O objetivo dessa exposição, na realidade, é tomar o pensamento do John Dewey, justamente por ser um pensamento polêmico, como um pensamento vivo, não como um pensamento de um filósofo morto, que já se foi, não tem mais nada a acrescentar, né, mas como um pensamento de um filósofo vivo, e vivo justamente porque ele nos traz e nos suscita problemas. Eu dividi minha exposição em três momentos. Um primeiro momento em que eu trato das interpretações de John Dewey na filosofia da educação do Brasil, né? Com destaque especial para a figura de Anísio Teixeira, em que eu vou mencionar um pouco o caráter do Anísio Teixeira como um intelectual, como, na verdade, um filósofo da educação, a gente pode dizer isso, que não só foi capaz de fazer circular e a gente conhecer o pensamento do John Dewey no Brasil, ou seja, seguindo, fazendo circular, de certo modo, e transmitir aquilo que o John Dewey pensou, mas como alguém que foi capaz de seguir o projeto do John Dewey. Não só a letra dos textos de sua obra, mas, sobretudo, um projeto filosófico. Na primeira parte, eu pretendo falar um pouco dessas interpretações. Na segunda parte, eu quero falar um pouco das críticas, algumas um tanto quanto controversas, e já poderíamos dizer até um tanto superadas, mas eu ainda acredito que elas existem como fantasmas que pairam sobre as nossas cabeças, né? E falar um pouco das perspectivas atuais, que também envolvem problemas e envolvem críticas. Bom, então, didaticamente falando, a gente pode dizer, e eu vou ser muito sintético nessa primeira aproximação, que nós temos pelo menos três interpretações que circulam, ou três pontos de vista, por assim dizer, que circulam entre as interpretações do pensamento de John Dewey no Brasil, né? Penso que a primeira dela tem um recorte um pouco mais pedagógico, né? Ela enfoca muito mais as questões ligadas à teoria da aprendizagem, né? Daquilo que é possível extrair da teoria da aprendizagem do pensamento do John Dewey, né? Às vezes com até um pouco de uma influência muito forte do Kilpatrick, né? Que auxiliam seus leitores a compreender um pouco melhor o pensar reflexivo, mas num plano, vamos dizer assim, um pouco mais superficial, um pouco mais didático, não é? Talvez a gente poderia ilustrar historicamente como essa primeira interpretação começa, quando se começa a falar de escola nova, acho que a Vera já tratou um pouco sobre isso, de uma maneira mais vertical do que eu vou mencionar aqui, né, uma maneira mais profunda do que eu vou mencionar aqui, mas começa talvez com um texto do Lourenço Filho, que tem um papel fundamental chamado Introdução ao Estudo da Escola Nova, que tem um papel fundamental no momento em que se fala tanto em escola nova, em esclarecer quais são as tendências da escola nova e, de certo modo, destacar o pragmatismo dentre essas tendências. A segunda interpretação é uma interpretação que me parece que vai emergir muito mais a partir dos anos 40, e após 45, sobretudo, que é uma interpretação um pouco mais filosófica do pensamento do John Dewey, que vai, na realidade, ter um enfoque muito mais lógico, enfocar muito mais as questões lógicas, né? Caracterizado, por exemplo, num texto do Anísio Teixeira, chamado As Bases Lógicas do Pensamento do John Dewey, né? Dando maior sustentação ao modo de pensar reflexivo em educação e, ao mesmo tempo, tentando legitimar o modo de fazer e pensar pedagógico e político. Digo político porque também, nesse momento, a gente nota, em várias circunstâncias, uma tentativa não só de fazer uma aproximação do John Dewey por aquilo que se diz respeito muito mais às questões filosóficas, mas de tentar vincular essa filosofia com os problemas que emergem da realidade social brasileira. É uma discussão muito intensa, pelo menos no início dos anos, no final dos anos 40, início dos anos 50, né? E que também vai aparecer em alguns textos do Anísio Teixeira, como, por exemplo, padrões da cultura brasileira, padrões da cultura escolar brasileira, não sei se esse é o título, estou citando de memória corretamente, né? Que mostra uma iniciativa de tentar não apenas, pura e simplesmente, buscar, talvez, com todo um diálogo com a filosofia, é muito interessante a maneira como Anísio, nesse texto que se apropria da lógica ou teoria da investigação do John Dewey, questionando a lógica tradicional, questionando uma forma de lógica simbólica,
né, mas quase que reconhecendo que isso terá pouco espaço nos departamentos de filosofia, os quais, de certo modo, ele já se antevê. Então, a gente pode dizer que esse é um segundo momento, didaticamente falando, né, e esses momentos que eu estou mencionando aqui, eles não se separam, porque Anísio Teixeira não para de produzir textos que são textos pedagógicos, mas ele começa a complexificar um pouco mais o seu pensamento ao se apropriar das obras filosóficas, em especial lógico, teoria da investigação, experiência e natureza, né, e partes também da democracia e educação. Além do Anísio Teixeira, eu poderia dizer que nos anos 60 há um outro autor chamado Newton Sucupira, que também vai fazer uma interpretação muito peculiar do pensamento do John Dewey, talvez tirando um pouco o John Dewey das suas bases naturalistas e discutindo, né, o John Dewey com um viés muito mais ontológico, vamos dizer assim, né? Então, essa seria uma segunda interpretação que nós teríamos na filosofia da educação de John Dewey no pensamento brasileiro, né, na filosofia da educação no Brasil. O terceiro momento se refere, ou terceira interpretação, se refere a uma interpretação que tem um enfoque muito mais sociológico. Ela é muito comum em autores que vão tentar extrair da filosofia da educação do John Dewey, ou da filosofia do John Dewey, né, temas que tenham relação, que justifiquem, por exemplo, o psicossociológico tem a relação entre indivíduo e sociedade, né, ou um tema que diga respeito ao tema da democracia, né, que são autores que, na realidade, vão se apropriar, vão se aproximar muito do pensamento do John Dewey, por aquilo que ele traz de novo, de inovador no campo das ciências sociais. Acho que tem formulações interessantes nesse aspecto. Mas também, curiosamente, desse ponto, talvez com exceção do Anísio Teixeira, né, autores como Fernando de Azevedo e João Roberto Moreira, né, são autores que vão se apropriar do pensamento do John Dewey junto com outras bases, principalmente com o pensamento de Emile Durkheim. E é engraçado que, é interessante notar que, nesse contexto que isso aparece de maneira mais forte, a partir dos anos 50, há um debate muito forte em relação à questão de que, enfim, a educação é ciência, não é ciência, ou é arte, se, na realidade, nós devemos ter uma concepção mais humanista ou mais cientificista, não é? E o John Dewey parece que ele é utilizado por esses autores para relativizar um pouco o peso forte de um certo cientificismo, né, que se espalharia, inclusive, no campo dos processos de escolarização, né? Então, me parece que esses autores eles trazem construções inteiramente originais, porque, como a gente sabe, Durkheim e Dewey são totalmente contrários um ao outro, muito mais explícito pelo Durkheim, que tem um livro escrito sobre o assunto, inclusive, que critica o pragmatismo, não é? Mas aqui no Brasil, esses autores foram vistos como autores totalmente próximos e conciliáveis, quase sem nenhum problema de vinculação e de junção. O que é parte de uma certa ecleticidade do pensamento brasileiro, né? Eu digo que esses autores têm formulações originais, porque, por exemplo, o Fernando Azevedo ele consegue juntar esses dois autores num texto chamado Na Batalha do Humanismo, dizendo o seguinte: para entender a cultura brasileira é preciso entender que, na verdade, como o Durkheim pensava, a cultura nossa ela funciona por intermédio da transmissão da cultura. Então, a educação tem um papel fundamental. Mas, numa cultura nova como a nossa, não basta apenas a gente pensar com Durkheim que cultura deve ser transmitida como um sinônimo de educação. É preciso também que essa cultura seja reconstruída nos termos em que Dewey a postula, não é? É claro que essa formulação é uma formulação original, assim como João Roberto Moreira terá outras também bastante originais, não é? Que mesclam esses pensadores para talvez tentar pensar com um olhar mais agudo a realidade social e cultural brasileira, não é? E é curioso também que esta parece ser uma leitura que preponderou diante de todas as outras. Por isso que, nas críticas, como nós veremos daqui a pouco, há muitas associações, por exemplo, ao pragmatismo e ao positivismo, seja o positivismo original do Comte, seja a sociologia positivista do Durkheim, né? Parece que essa marca interpretativa faz também com que as críticas tenham também, não sei se uma certa razão, mas dê motivo para que, né, hajam críticas relacionadas, que relacionem, por exemplo, o pensamento do John Dewey a um certo cientificismo, né? Mesmo ele não postulando isso, e mesmo, principalmente nesse momento, Anísio Teixeira
se contrapondo a essa ideia e tentando pensar, talvez, em termos sociológicos, uma filosofia, um pensar sociológico mais próximo, talvez, da filosofia do próprio John Dewey. Embora também o próprio Anísio faça algumas reformulações na filosofia de John Dewey, e me lembro aqui, não só nesse período que eu estou me referindo, no período dos anos 50, mas também num livro chamado Em Marcha para a Democracia, onde ele percebe que a discussão de público em John Dewey não seria suficiente para explicar, enfim, a situação do Estado e a democracia representativa, e ele utiliza um autor que foi recentemente traduzido para o português, chamado Walter Lippmann, né, para encontrar uma definição de público que justificasse, por exemplo, a democracia representativa. Então, a gente percebe que, também nessa interpretação, não há uma interpretação, como a gente pode ver aqui, nem poderia imaginar isso, mas algo que não estamos falando aqui em qual é a interpretação correta, mas apenas dizendo que essas interpretações, elas, na verdade, demarcam uma série de posições, uma série de críticas que vêm posteriormente. É digno de nota também relembrar os vários esforços que foram feitos posteriormente para também tomar o John Dewey não apenas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista não só ontológico, mas retomando o John Dewey também pela sua teoria estética, pela Ana May Barbosa, né, posteriormente, né? E depois nós vamos falar um pouco dos trabalhos mais recentes que tentam abrir outros caminhos em relação ao pensamento de John Dewey. Dentre os intérpretes que nós falamos, e essas, como eu disse, essas três formas de interpretação, elas não são estanques, nem são separadas umas das outras, é apenas para a gente tentar mapear um pouco como que isso se dá, né? Como ocorre essa recepção do John Dewey no Brasil, e particularmente na filosofia da educação, né? O que a gente percebe é que há um autor que percorre todas as três, né, que é o Anísio Teixeira, e que ele tem o mérito de não só desenvolver um projeto, né, como eu disse, divulgando o pensamento do John Dewey no Brasil, mas ele tem o mérito também de inovar o pensamento do John Dewey, ou reatualizar o pensamento do John Dewey, estabelecendo um diálogo com outros autores, né, como eu me remeti agora há pouco ao Lippmann, Walter Lippmann, né, posso dizer também dos autores que, ao fim da vida, ele começa a se aproximar, e, curiosamente, autores que não tinham, por assim dizer, absolutamente quase nada em relação ao pragmatismo. McLuhan, por exemplo, que é um autor que ele se aproxima para tratar das questões ligadas à linguagem, né, e da comunicação, né. Marcuse, em cartas, que ele menciona a leitura dos textos do Marcuse e faz comentários sobre as relações entre a dialética, a utopia e tudo mais, né. Raymond Williams, que ele foi um dos, não sei se dos tradutores, mas tem uma apresentação, e de modo que me parece que representa um pouco melhor um espírito que, ao meu ver, também a gente corre um grande risco de perder, né, ao talvez se especializar demais, né, nas discussões no campo da filosofia da educação, no campo da filosofia, que é o de seguir não apenas o que disse o autor, mas também devemos destacar, né, o seu projeto. E seguir o seu projeto significa não só olhar para dentro da teoria, mas também para a realidade em que se vive. E ver em que medida, honestamente, esse autor ele pode nos ajudar a responder determinados problemas. Por isso, talvez, também Anísio Teixeira tenha sido, dentre todos, o mais criticado e o mais odiado pelas críticas que vieram subsequentemente. E eu destacaria aqui três críticas que foram muito frequentes. Algumas delas, eu diria, já nem têm tanto impacto, né? Outras, eu diria que ainda pairam as nossas cabeças como fantasmas que estão aqui para nos assombrar. A primeira delas é a crítica que os intelectuais católicos dirigem ao pragmatismo e ao pensamento do John Dewey, né? E eu vou me referir aqui a uma fonte um pouco diferente da Vera, que é um livro chamado A Filosofia da Educação de São Tomás de Aquino, publicado no mesmo ano
em que o livro Educação Progressiva, da Anísio Teixeira, onde há umas notas de rodapé do Leonardo Van Acker, esse é o personagem que eu vou eleger aqui para falar dessas críticas, né? Faz uma série de críticas, eu vou sintetizar 3 delas para a gente poder um pouco ter a percepção dessas críticas e o quanto elas aparecem ainda quando nós começamos a enunciar os limites, ou mesmo a pensar em críticas ao pensamento de John Dewey, né? O naturalismo de sua filosofia, né, que é o ponto questionado, o ponto principal questionado, de seu suposto materialismo e ateísmo, o protagonismo do aluno no método de pensar e de aprendizagem pressupostos pela pedagogia de John Dewey, a não afinidade dessa filosofia e pedagogia com a sociedade e a cultura brasileira, que talvez, penso eu, seja a principal crítica, né? Já que a deturpariam com valores estrangeiros e modernos. E aqui estão falando isso, principalmente o Van Acker, não porque ele esteja pensando um certo nacionalismo, coisa que o valha, mas porque, de um modo geral, isso, na realidade, deturparia, né, a vocação católica do povo brasileiro. Bom, segundo as críticas, a segunda crítica, me parece que elas aparecem nos anos 70 e são dirigidas por alguns filósofos analíticos da educação, assim denominados por eles mesmos, como, por exemplo, Mário Pires Azanha, né? Então, quais são os focos principais da crítica? O pragmatismo de Dewey teria argumentado que os pressupostos do discurso pedagógico seriam relativos em função das vicissitudes da experiência e de sua centralidade na educação, desconsiderando também haver pressupostos absolutos. Primeiro ponto de crítica. A sua pedagogia teria confundido o psicológico com o lógico, o aprender por experiência com a organização do ensino, o interesse do aluno com o planejamento do professor, entre outras, que privilegiam a precedência da experiência em relação à cognição. O maior equívoco dessa abordagem talvez fosse o de conceber a experiência como antecedente à cognição, deixando a educação sujeita às vicissitudes destas, né, e a certo subjetivismo, proscrevendo aquilo que é essencial para a organização racional do ensino e da aprendizagem, ou seja, a linguagem. Então, essas são as críticas que são dirigidas pelos filósofos analíticos da educação, particularmente por esse autor que eu mencionei, e que, de certo modo, suscitaram, e ainda suscitam, nos dias de hoje, um certo frisson. É por aí que a gente deve criticar o John Dewey, né? Então, a gente vê um pouco isso, algumas pessoas retomando esse tipo de pensamento, às vezes, do meu ponto de vista, sem fazer a análise interna do pensamento de John Dewey, ou a análise interna daqueles que se apropriam do pensamento de John Dewey, como Anísio Teixeira. Uma terceira crítica, essa talvez um pouco mais fresca nas nossas cabeças, né, é a crítica que o marxismo faz, uma certa tradição marxista faz, porque a gente tem que lembrar aqui que os marxistas que conviveram com Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, entre outros, Lourenço Filho, entre outros, eles não viam assim como o pragmatismo com uma encarnação do mal na Terra, né, como muitos outros marxistas nos anos 80 o verão, né? Então, o que nós vamos ver nessa crítica, né, principalmente nos textos do Saviani, que é o caráter conservador dessa filosofia no contexto histórico, sua associação com a visão de mundo e com uma forma de recomposição da hegemonia burguesa, o pressuposto político, o segundo ponto, o pressuposto político da democracia na escola, que é advogado por essa concepção, é para que, fora dela, a democracia não prevaleça. Então, se tem democracia na escola, mas fora dela ela não deve prevalecer. E, por fim, o pressuposto pedagógico do aprender a aprender, que esvaziaria os conteúdos e, com isso, privaria o acesso das classes trabalhadoras ao saber historicamente acumulado. Em relação a essas críticas, acho que a gente pode analisá-las de 2 modos. Qual dessas críticas faz, ao interpretar o pensamento do John Dewey, uma análise interna do seu pensamento, né? E qual, ao fazer também essa análise interna, olha para a realidade, ou seja, para aquilo que aparece como um problema próprio da nossa cultura e da nossa educação. Eu mencionaria ainda 2 críticas que estão em processo de elaboração, e que me parecem... Elaboração não, acho que já estão presentes, não estão ainda muito enunciadas, não aparecem muito nos críticos, enfim, nos escritos, enfim,
mas são as críticas que provêm de uma certa apropriação dos textos da Hannah Arendt, né, que faz, naquele capítulo famoso do Entre Passado e Futuro, que fala sobre a crise na educação, né, e vai, na verdade, do meu ponto de vista, injustamente, responsabilizar John Dewey por essa crise, né, atual. Ou melhor dizendo, atual, me referindo aqui ao período em que ele escreveu o texto, nos anos, se não me engano, acho que nos anos 50, eu acho. Penso que nos anos 50. Então, o que me parece que há aqui, é claro, ela está criticando muito mais a educação progressiva, a forma como esse movimento foi adotado nos Estados Unidos, com todas as distorções que já foram mencionadas, enfim, estudadas, mas que, às vezes, passam muito longe do conhecimento do público brasileiro. Parece que as pessoas, não, ao estudar os autores ou as críticas, né, ou optarem por uma interpretação dessa, raramente vão às fontes para ver o que aconteceu, se a educação progressiva tem uma relação direta ou não com o pensamento do John Dewey e até que ponto a tem. Então, essa me parece ser uma tendência que, nos dias de hoje, estou falando isso porque em congressos também a gente já começa a visualizar. Nesse aqui, acho que não teve nenhum caso, mas em outros eu já vi, e a crítica principal é o seguinte: o John Dewey, de certo modo, a sua pedagogia, de novo, a interpretação pedagógica vigora, parece que com uma força muito grande, né, totalmente destituído da forma da ligação que isso tem com os pressupostos filosóficos e tudo mais, do pensamento do John Dewey, não é? Começa a vigorar como uma maneira de você encontrar agora, enfim, John Dewey despotencializa, cria uma ideia de um mundo infantil governado pelos infantes, né? Que seria enfim, um problema para a democracia, né? E, portanto, não a solução, como diz John Dewey, né? Então, essa é uma crítica que aparece de maneira muito frequente, já vem aparecendo de maneira muito frequente, talvez de maneira não tão quanto as outras que a gente relembrou aqui, né? E, por fim, uma crítica que vem e provém de uma concepção teórica que é muito presente na filosofia da educação no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, né, que é a concepção inspirada na primeira teoria crítica de Adorno, Horkheimer, Benjamin e outros, Marcuse, né, mas principalmente de Adorno e Horkheimer, que vai fazer uma série de ponderações críticas ao instrumentalismo da razão e, consequentemente, vai designar John Dewey como, na verdade, sendo responsável por isso, porque, na verdade, ele trabalha com um instrumentalismo filosófico. Entrando agora na terceira parte da minha exposição, para encerrar a minha exposição também, que são um movimento que me parece começar no final dos anos 80, início dos anos 90, principalmente, com algumas pessoas da história da educação, como a Clarice Nunes e outros, que, enfim, alguns estão aqui, inclusive, entre nós, né? O Marcos, que teve um papel importante, que também veio da história. Acho que eu, de certo modo, também vim da história, vim para a filosofia, Vera, e outros mais que, enfim, mencionaria várias pessoas aqui, que, na verdade, começaram a questionar as críticas, essas críticas primeiras que eu falei em relação do Saviani, do Azanha, dos católicos, enfim, começaram a repensar, de certo modo, essas críticas, o que talvez tenha possibilitado uma vitalidade do pensamento do John Dewey, né? Que começa já nos cursos de graduação, que os alunos já podem olhar assim para o livro do John Dewey e falar assim: se eu ler esse livro, não serei condenado a uma penitência muito grande. Uma penitência pequena, né? Então, o que a gente começa a ver nesse primeiro movimento, né, nos campos da história, da sociologia, mencionando aqui também a contribuição do Carlos, né, da filosofia da educação, começa a haver uma certa reorganização e uma certa possibilidade de você falar assim: pô, acho que dá para a gente ler o John Dewey agora, um pouco sem esse peso que se tinha, pelo menos na minha geração, de que, como todos éramos marxistas, né, então, para que ler John Dewey se a gente poderia ler o Marx e a crítica que é feita pelo John Dewey pelo Marx, ou pelos marxistas? Né? Então, não precisava ler, a gente simplesmente ficava com a crítica, e, quando lia, já lia, vamos ver onde ele vai pisar na bola para a gente ou, se equivocar ou revelar algum traço conservador para eu poder assinalar em vermelho e depois poder catalogar na minha pesquisa e falar assim: veja como esse pensador...
E também a gente não estava interessado em autonomia, né? A Vera está me lembrando aqui. Então, o quanto que isso foi um peso para uma geração de pessoas formadas durante os anos 80, né? E que, de certo modo, via John Dewey como na realidade, um herege, né? Alguém que, para caracterizar muito friamente, né? Como a expressão, né, do imperialismo americano, né, que vai agora nos tomar e vai nos... como reiterando uma certa mentalidade de colonizados, né? Também sem autonomia, sem criação, né? Enfim. Bom, e para finalizar, para finalizar não, mas para falar de outras formas como o John Dewey vem sendo apropriado na atualidade, por que deveria ser retomado na propriedade, que é a pergunta que norteia toda a minha exposição, porque hoje há um debate filosófico contemporâneo em que John Dewey é citado. Né? É citado, por exemplo, por Richard Hort, é citado, por exemplo, por Habermas, é citado, por exemplo, enfim, por outros autores que fazem parte do debate contemporâneo e que, de certo modo, nos fazem a ler, voltar a ler o pensamento do John Dewey. Talvez muito da questão que eu tenha formulado num dos momentos do simpósio, né, que é a minha preocupação com a forma como o John Dewey é interpretado, tenha uma relação com isso. Porque, às vezes, eu não sei se o Axel Honneth também faz essa menção ao pensamento do John Dewey, mas é muito forte uma ideia de uma pragmática, uma discussão sobre pragmática nos dias de hoje, né, sobre o tema da experiência, né, e sobre o tema da democracia, que praticamente nos obrigam, a quem quiser participar desse debate, né, a reler ou a voltar a estudar, ou a estudar, para quem não teve contato, o pensamento de John Dewey. Mas aí também há um perigo, porque, às vezes, a gente lê o John Dewey por um hábito já incorporado, talvez da geração anterior, com um crivo muito bem demarcado, que é o crivo do autor, que o lê, o deforma e, de certo modo, o coloca no debate já de um modo, né, bastante diferente daquilo que a gente poderia explorar lendo autonomamente o pensamento de John Dewey. Né? E penso que algumas pessoas têm conseguido fazer bem essa leitura, embora também suscite muitas polêmicas, né? Como nós vimos hoje com Jim Garrison, que é uma pessoa que eu iria mencionar necessariamente, David Hansen, entre outros, que, a meu ver, tem feito uma interpretação muito interessante do pensamento de John Dewey, até porque também nos indicam outros caminhos que nós ainda não exploramos. Por exemplo, retomar John Dewey do ponto de vista da sua concepção estética. Muito pouco explorado no âmbito, talvez, não só da educação, com certeza pouquíssimo explorado, né? E também no âmbito da filosofia. Né? Quase que não há muito essa preocupação, as aproximações que há é muito mais com as discussões sobre lógica, enfim. Bom, particularmente, eu também fiz todo esse percurso porque é um pouco o meu percurso. Né? E há muito tempo eu já não estudo John Dewey. Eu fui me afastando. Hoje, as preocupações que me fazem retomar John Dewey são preocupações que têm muito mais uma relação da descontinuidade que há entre a experiência e a linguagem, né? De se é possível pensar a democracia por consensos, né? Que me remete a uma outra tradição completamente diferente. Mas o que é curioso e que me parece que é rico é tentar pensar John Dewey, né, como alguém que, na realidade, pode, na interlocução com outros autores, né, responder problemas com que ele próprio talvez não tenha se proposto a responder. O que me parece interessante para manter vivo o pensamento de John Dewey não é simplesmente a sua aplicação ou a continuidade no projeto, mas é a potencialidade de, na discussão com o outro, suscitar aquilo que talvez ele tenha valorizado ao extremo, que seja suscitar problemas. Obrigado.